Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagini Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro sobre a parte introdutória do Mundaka Upanishad. Nessa parte aqui agora, que na verdade o Swami ele realmente começou o Mundaka, ele está falando sobre a oração, né? O Shantipada. Então, a gente tinha parado nesse trecho aqui, né? É uma invocação ao Deus do conhecimento, né? A divindade masculina, Brahaspati. Brahaspati me torne suficientemente inteligente para absorver o ensinamento. Por quê? Porque é um ensinamento inusitado, né? Ele é muito inusitado. O Vedanta ele é muito fora de esquadro. Eu estava trocando informações com um moço que está ouvindo alguma coisa, né? Está seguindo o script dado pelo professor, e ele me apresenta um monte de coisas tentando equiparar a jornada espiritual dele com o Vedanta. Mas para o Vedanta, o que ele está fazendo é tão somente uma série de sobreposições no ensino, só isso. O que ele coloca ali não tem nada a ver com Vedanta, as conclusões dele não têm nada a ver com Vedanta, né? Ele vai e ele tem uma certa dificuldade, né? Embora ele aprecie muito o que ele está lendo, não é comum, não é um ensino comum. Por quê? Porque, em geral, os ensinos estão lidando com algum conteúdo. O Vedanta não lida com conteúdo nenhum. O Vedanta lida com funcionamento. É outra coisa bem diferente, muito diferente. Por isso que o Swami diz aqui, ó, que Brahaspati me torne suficientemente inteligente para absorver esse ensinamento. Por quê? Porque ele é inusitado. Ele é um ensinamento que ele é dito contra-intuitivo, ele é um estudo de como a experiência humana ocorre, e não é um estudo em cima do conteúdo da experiência, né? Por quê? Porque o que o Swami está dizendo? O ensinamento espiritual, esse do Vedanta, vai ser muito, muito sutil, extremamente sutil. Não é como ouvir o Ramayana, né? É a história de Rama e Sita, né? Toda a história gira em torno do fato de que Sita foi raptada por um monte de demônios, levada para uma ilha que hoje em dia a gente chamaria de Ceilão, Sri Lanka, e dali se desenvolve toda essa história. Ou, por exemplo, o Mahabharata, né, que é a história pela sucessão do trono na Grande Bharata, a Índia antiga, né, numa disputa entre uma família. Então, o que ele coloca aqui? Muitas pessoas acham que esses encontros, essas palestras sobre o Upanishad são katai, ou seja, são uma história, né? São uma, são uma saga, né? São uma epopeia, como é o Mahabharata. A maior parte das pessoas acha isso. Então, elas acham, quando você está lidando com uma história, o que você está lidando? Com um monte de objetos mentais, né? Formas, pensamento, como elas são tratadas a nível imaginário, né? Se isso tem algum reflexo na história. Mas, de qualquer modo, você está lidando com algo que você possa agarrar. O Vedanta não lida nada com isso. Por isso que o Kena Upanishad tem quase que uma brincadeira, é um trickster, né? Disse que aquele que diz que conhece Brahman não o conhece de forma alguma. E aquele que o conhece não tem nada a dizer. É muito inusitado. Então, o Swami continua. Muitas pessoas acham que essas palestras são katai, né? Ou seja, uma história, uma narrativa. Eu vou ouvir o katai de Swamiji, eu vou ouvir o Mundaka, eu vou ouvir uma história.
Porque o pior é que a maior parte dos Upanishads começa como, parece uma historinha de um diálogo, né? Mas aquele diálogo, ele descontando os aspectos culturais da época, eles poderiam ser processados em qualquer cultura, em qualquer momento. Por quê? Porque o Swami está dizendo, em todos os lugares existe Katai. Na Índia tem os Puranas. A Índia tem uma sucessão de histórias, né, de epopeias, sagas. Ramayana, o Mahabharata, todas as pessoas estão indo para o Katai de Swamiji. Aí ele diz, Vedanta não é um Katai. Vedanta não é história. Não estamos contando ou inventando uma história. Atenção, não é isso. Será um ensino sólido e ensino. Olha as palavras que ele está usando. Para Martananda é muito preciso nas palavras, né? Os bons professores de Vedanta, eles são extremamente precisos. Será um ensino sólido, é um darshana espiritual, é um ensino espiritual e intelectualmente desafiador, porque vai mexer fundamentalmente com a sua capacidade de discernimento. É isso que ele vai mexer, né? O que exige muito do intelecto sutil. E, portanto, a oração é que eu possa ter o intelecto aguçado, a ponto de compreender o mais aguçado dos ensinos. Como costumo dizer, o Vedanta deixa a mente aturdida, né? Ele é muito descompensado em termos lógicos, né? A, a própria exortação que Krishna faz no começo do Bhagavad Gita para Arjuna, ela é completamente insólita. Ele diz assim: por que você se lamenta? Por que você hesita? Nenhum desses vai morrer, nenhum desses veio à vida. Você também não. Começa assim a instrução, porque o interesse ali de Krishna não é instruir Arjuna, é que Arjuna lute, né? Aquela instrução não dual que acaba ocorrendo no meio do Mahabharata, né? Especificamente na Batalha de Kurukshetra, ela é uma instrução incidental, é para que o general de exército assuma sua posição e lute. Mas o que que houve com Arjuna? Arjuna se deu conta do Sansara no pior ambiente possível, no meio de uma batalha. Sorte dele que o cocheiro dele era o professor, era o guru que poderia elucidar para ele o que estava acontecendo. É por isso que ele pega o carro dele, Krishna leva Arjuna para o meio do campo, entre os dois exércitos, e ali, naquela situação, entre dois exércitos prestes a combater, Arjuna, depois de horas de ensino, demove o Arjuna da hipnose do Sansara. E Arjuna vai e combate na batalha de Kurukshetra. Então, a mente fica aturdida com isso. Você começa um ensino assim, por que que você se lamenta? Nenhum desses que você diz que vai morrer, eles não têm como ser mortos, eles não nasceram. Você também não. A mente fica completamente perplexa quando ela começa a lidar com Vedanta. Porque o que pensamos e o que Vedanta ensina são claramente opostos, são diametralmente opostos. Diametralmente. É totalmente oposto. O Vedanta vai desfazer completamente o seu senso de localização espaço-temporal, né? Ele vai lidar com a sua noção de corpo e aí ele vai perturbar seriamente a sua identificação com o corpo. E ele vai lidar com a mente. Então, ele vai acabar com a sua noção de tempo. Tempo, como se fosse um tempo linear, porque o tempo ele é captado pela mente. O que pensamos e o que o Vedanta ensina são claramente opostos. Talvez muitas pessoas ainda não tenham se dado conta de que a bússola delas que elas usam é a mente equipada com um monte de informações que são trabalhados, né, a nível sutil. Todo ser humano é assim. Quando ela começa a lidar com o Vedanta, isso vai ficando cada vez mais claro. Ela começa a entender que tudo o que ela está usando, na verdade, é uma série de conceitos, avaliações, etc., que estão passando por baixo do pano, do filtro dela, que seria
um corpo búdico, um intelecto bem afiado, né? São coisas que estão escapando desse intelecto e ela reproduz isso no dia a dia com a sociedade. Por quê? Principalmente porque as relações mais caras a essa pessoa, a família, né, os parentes, os amigos mais próximos, todos reafirmam esse engano, né? Descuidam dessa pergunta elementar: será que eu sou esse corpo mesmo? Não tem nada que prove para você que você é um corpo-mente, né? Mas praticamente ninguém se faz essa pergunta. Por isso que o Vedanta ensina e o que as pessoas pensam é diametralmente oposto. A relação espaço-temporal que as pessoas têm consigo mesmas não tem nada a ver com o ensino, com o que o Vedanta ensina. O modo como as pessoas se veem, elas dizem assim: eu sou um ser humano. No melhor dos casos, elas vão dizer que elas são uma alma. Eu sou uma alma, eu estou em evolução. Isso é o que há de melhor no mundo espiritual. O Vedanta não vai fazer nada disso. O Vedanta, ele literalmente vai passar um rolo compressor nessas ideias. Ele vai te mostrar que você está sendo guiado por ideias e que não há nada, absolutamente nada na sua experiência ordinária. Não estou falando de nenhuma experiência com estado mental alterado, um samadhi, etc. Não, não há nada na sua experiência ordinária que lhe prove que você é um corpo-mente. Nada, mas não tem nada mesmo. Você tem uma série de conclusões dadas por default, que aí a pessoa gira, ela roda esse programa. É um programa mesmo. É um programa onde não há discricionariedade nenhuma, né? Não há avaliação nenhuma desse programa. Então, nossa ideia comum, a ideia comum, né, mundana, até espiritual, dita espiritual, que aqui no Vedanta a gente diria que é uma ideia mundana sutil, né, porque não seria espiritualidade, seria um lidar com ambientes sutis, ambientes mentais sutis. A nossa ideia comum é que o mundo é enorme, né, e eu sou um pequeno pontinho no mundo. O mundo é vasto e eu sou um pontinho nesse mundão. Essa que é a nossa visão. O Vedanta vai dizer que eu sou infinito e o mundo é um pequeno ponto. Eu sou infinito e o mundo é um pequeno pontinho. Eu não estou no mundo, o mundo é que está em mim. Essa é a mensagem última do Vedanta. É uma completa inversão. E veja, se o mundo todo está em você, isso está querendo dizer o quê? Que você é indefinível. Você não tem limites. Aqui é importante desfazer a ideia de que eu não tenho limites, eu sou vasto. Atenção, cuidado. Não, a vastidão cabe em você também, tá? Ela está em você também. Você é menor do que o mais possível dos menores e você é maior do que o mais possível dos maiores. Se você ficar preso à ideia de vastidão como o limite seu, você vai estar se autolimitando também, né? Por isso que tinha um sábio que ele não era exatamente um professor de Vedanta, embora ele conhecesse muito Vedanta. Às vezes eu falo dele aqui. Eu falo dele porque eu tive a oportunidade de lidar com a tradução das duas escrituras mais importantes que ele fez, que é uma série de aforismos. É uma escritura pequena, é como se fosse um shot, né? Uma dose de Vedanta concentrada, né? Numa dessas, ele fala que o estudante ele precisa se livrar da ideia de que Brahman é vasto. Muito embora Brahman pode significar vasto em sânscrito, mas ele tem que se livrar dessa ideia, porque ele estaria limitando o que é Brahman, né? Você é ilimitado. Ilimitado quer dizer que não há nada que o defina. Não há nada que o defina. Absolutamente nada, tá? A partir daí, o que o ensino consegue fazer com você? Ele te dá um default. Ele diz assim: tudo que eu pensar de mim não é. É o net-net. Você é infinito. Eles usam isso, mas no fundo é não, né? Você tem uma forma, não. Você tem um arcabouço moral, não.
Você pode se autodefinir por um pensamento, não por gestos, não pela intenção dos gestos, não pelo seu passado, não pelo presente, não pelo futuro, não. Não, 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 não. O Vedanta ele fecha as portas, né? Ele impede que a mente procure situar você. Por quê? Porque se ela conseguir fazer isso, ela está limitando você e está tratando você como objeto, coisa que você não é. Vocês entenderam isso? Entenderam como é que o ensino trabalha? O ensino te dá ferramentas para desocupar sua mente de caminhos, de trajetórias que não vão levar ela a lugar nenhum. Esse é o mapa, tá? Então, essa é a mensagem última do Vedanta, tá? O mundo está em mim, né? E eu posso até dizer que eu sou infinito, mas nem isso, né? A minha noção de infinito está em mim. O mundo está em mim. As galáxias estão em mim, o Sol está em mim. As bactérias, os átomos, as ondas, os raios gama, as guerras, a paz, tudo. O que é que eu sou? É como Swami Sarvapriyananda diz. Dá para saber o que você é, mas não dá para falar praticamente nada do que você é. Dá para falar das coisas que acontecem em você, das coisas que você ilumina, né? Que você traz à consciência. Isso dá para falar, mas não muito mais do que isso. Então, o Vedanta ele usa essas comparações com as palavras muitas vezes hiperbólicas, né? Eu sou infinito, eu não sou embaixo, eu não sou em cima, né? São modos de, no fundo, disciplinar a mente, para que a mente não se meta em aventuras inúteis de tentar te definir, né? Você não pode se conhecer como conhece uma roupa, como conhece os seus pensamentos, como conhece os seus sentimentos, as suas sensações, as suas intuições. Você pode conhecer você mesmo como ser, como consciência. É isso que você pode conhecer, né? E ser consciência é absolutamente indefinível. Não há como definir. Por quê? Porque ser consciência precede qualquer definição. Elas vêm antes de qualquer definição sobre ser consciência, né? Como é que eu parto? Qual é o meu ponto inicial, né? Veja, você é consciente de você mesmo, né? Não há dúvida de que você existe. Eu posso negar tudo. Se coloca no papel de um negador. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aí finalmente você diz assim, eu não existo. Isso é um problema de retórica. Aí o que que o professor vai dizer em qualquer lugar do mundo? Ele vai dizer, olha, o negador pode negar tudo, menos o próprio negador. Porque senão a negação não estaria ocorrendo, né? Então, quando o negador nega ele mesmo, ele prova que a existência dele independe dele, do que ele acha dela, né? Eu acho que eu não existo. Mas você está falando isso aqui, né? Então, isso também fecha esse caminho, né? As pessoas às vezes entram por esse caminho. Eu não existo. Não, você existe. Agora, com certeza, as ideias que você tem sobre você não têm a ver com a realidade. Por isso que muito apontar direto diz assim, eu não existo. A coisa ainda é muito clara, né? Fica meio confuso. Não é que você não exista. As concepções e ideias que você tem sobre você não têm respaldo na realidade. É isso que eles querem dizer, né? Então, essa é a mensagem última do Vedanta. Você é um mistério. Você é um mistério. Dá para dizer apenas que você é o ser consciente de sua própria existência, ou um outro modo de dizer, é uma consciência ciente de que existe, né? Você tem autociência de si mesmo. A partir daí o Vedanta começa, tá? E o que é isso que tem ciência de si mesmo? Aí ele começa. Não é o corpo, né? Não são as energias, né? A fisiologia funcionando no corpo. Não é a mente, não é o meu discernimento, né? Não é os meus estados dos dias que eu passo, né? Diariamente. Eu acordo, aí eu vou dormir, sonho e entro em sono profundo. Também não é isso, né? E a partir daí o Vedanta começa a ter várias ferramentas de autoinvestigação. Então,
Agora, se coloca no lugar de iniciante. O iniciante, o que está acostumado a ouvir alguma história, seja mesmo uma história espiritual, jamais poderia imaginar tal coisa. Não faz sentido. Por isso que a gente não deve ficar admoestando as pessoas com esse assunto, que é um assunto muito delicado, né? Tem tudo para as pessoas entenderem mal, né? Se ele ouvir isso, o que que ele dirá? Aí ele botou aqui em Tamil, né? Ele dirá em Tamil, Kata e Vidará. Ou seja, trata-se de uma história, ele está contando uma história. Ele está querendo dizer que o universo está dentro de mim. Isso é uma história. De onde ele tirou isso? Como pode o mundo estar em mim? Temos que ouvir isso sistematicamente. E no final do curso sobre um Upanishad, eu tenho que ser capaz de dizer, com ousadia, do fundo do meu próprio coração, que isso não é uma história, mas é a verdade. Em linguagem de tribunais, em linguagem jurídica, esta é a verdade, esta é toda a verdade, e isso é nada além da própria verdade. Isto requer um intelecto muito, muito sutil. Então, não se preocupe. O Vedanta, ele, com o passar do tempo, ele sutiliza o seu intelecto. O seu intelecto vai ficando sutil, né? Ele vai dando capacidade de discernimento do seu intelecto em relação às formas de pensamento, as mais sutis que for, que aparecem no seu corpo sutil. Então, essa é a oração. Isso requer um intelecto muito, muito sutil. Então, que Brahaspati me abençoe com inteligência. Om Shanti 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 Ri. Que não haja obstáculos nessa busca. Os obstáculos na nossa tradição, eles são classificados em três tipos. Como é que se classifica esses obstáculos? Ah, para que eu tenho que saber isso? É aquela pergunta, né? Isso aí, eu já falei, né? Parece um tratado de epistemologia espiritual. Eu diria que é um tratado de epistemologia da experiência, olhado de um outro ponto de vista, né? Você sabe o que é epistemologia? Epistemologia é o ramo da ciência que trata, afinal de contas, como é que eu obtenho conhecimento? Né? Como é que eu obtenho conhecimento? O que que eu faço para obter o conhecimento? O que que eu tenho que pressupor para conseguir algum conhecimento? Seja lá que conhecimento for, né? Para que que eu estou aprendendo isso? Por que que eu tenho que saber dos obstáculos? Por quê? Por que três tipos? Repara bem, ele está te dando um mapa. É para que você mapeie esses obstáculos. É um modo de olhar os obstáculos que estão surgindo. É um modo que foi apurado ao longo de milênios. Os obstáculos na nossa tradição são classificados em três tipos. Qual é a base disso? É de onde está vindo esse obstáculo? É isso que me importa. Por quê? Porque eu estou investigando a natureza da minha experiência. Então, eu tenho que saber de onde está vindo esse obstáculo. Um é o obstáculo vindo de mim mesmo, o diva que está estudando. Como é que ele vem? Por exemplo, na forma de distúrbios físicos. Portanto, eu não consigo ir à aula. Ou um outro tipo de obstáculo. No meio da aula, eu me distraio. O obstáculo pode vir da minha própria mente também, na forma de uma distração, por exemplo, ou do maior problema, ou pelo menos daquele que é dos maiores problemas, preocupações familiares. É esse o porquê, ao final da aula, de vir repentinamente uma pessoa falar comigo sobre assunto de família. E eu me pergunto o que que aquela pessoa está fazendo, se ela está prestando atenção no que eu estou falando. Eu me pergunto se ela estava ouvindo a aula ou se ela andava preocupada com a família. Uma mente perfeitamente qualificada não seria perturbada com questões de família, por exemplo. Agora, essa aptidão, ela pode ser desenvolvida dentro do estudo do Vedanta mesmo? Claro, né? Depende de quem tá ouvindo esse ensino. O Vedanta vai te dar ferramentas para isso, né? A gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas aqui agora, né? Então, o senhor me se pergunta, essa pessoa está ouvindo o que eu estou falando ou ela estava se dispersando?
Como é que a gente chama isso? Né? Vikshepa, a mente fica voando para cá e para lá. Antídoto, o que que se usa para isso? Meditação, técnicas de meditação, né? Um modo específico de fazer meditação que o Vedanta gosta muito, Vedanta tradicional, chamado Passana, que é uma meditação tendo como foco, tendo alguma uma atitude devocional, tá? Isso aí tende a estabilizar a mente, né? Essa técnica é repetida o tempo todo. Pode ser uma meditação de um foco de atenção, mas se houver realmente uma compreensão, né, daquilo assim sendo oferecido como uma devoção, o efeito é bem melhor, ele é mais centralizador, ele centra mais a mente. Então, veja, mesmo antes do Om Shanti acabar, essas pessoas passam à frente dos outros e vêm falar sobre se um familiar, Kalyanand, está bem, nós fizemos isso e aquilo. Eu me pergunto se eles estavam ouvindo a aula ou se estavam preocupados. A preocupação com a família pode ser um obstáculo muito grande para um grihasta. O que é um grihasta? Um grihasta é uma mulher ou um homem que é arrimo de família, né? É a pessoa em cima da qual recaem os encargos da família, né? Uma mulher, um homem ou um casal, né? Seja lá de que modo for, onde estão depositadas os pesos daquela família, manutenção, cuidado com saúde, etc, etc, etc. Isso é chamado de obstáculo interno, conhecido como adhyatmika pratibandha, obstáculo oriundo do próprio Jivatma à realização. É isso que quer dizer especificamente isso aqui, em sânscrito. E a oração é, né? A oração é a seguinte: pelo menos durante uma hora, que a família permaneça de fora. Tinha um amigo meu que ele tinha uma facilidade de fazer isso, sabia? Ele tinha vários problemas de família, mas naquela hora a família apagava. Aí ele brincava com a gente, ele dizia: Nossa, até a minha família sumiu. Ele ficava feliz porque a família dele era uma fonte de preocupações enorme. Então ele notava isso, ele tinha essa facilidade. Ele dizia: Olha que maravilha, a família sumiu. Né? Durante uma hora e meia, eu não me lembro da minha família. Né? Então ele conseguia ficar bem atento. É muito difícil, mas isso é necessário se eu tiver que ouvir, tá? Ou seja, o que que eu estou querendo? Eu estou querendo paz, uma ausência de pensamentos desses obstáculos que estão vindo de mim, diva, que está estudando. Tá? É isso que eu estou querendo. Paz para quê? Para poder ouvir. Se a mente está tumultuada, você consegue ouvir alguém? Vocês já tentaram ouvir alguém quando a sua mente falando o tempo todo? Se a sua mente estiver falando o tempo todo e você for um ouvinte excepcional, o que que você vai ter é uma embolação danada. Você vai ter uma mistura do que você ouviu com os seus pensamentos. É por isso que uma pessoa vai lá, ela termina uma conversa, ela diz assim: Você falou isso, isso. A pessoa, eu não. É verdade. Muitas vezes a pessoa não diz nada do que você disse para ela que ela tinha dito. O que a gente muitas vezes faz é uma colagem, né, do que a pessoa está falando, do que está se passando na nossa cabeça. Que às vezes não tem nada com o que a pessoa está falando. Outras vezes começa a haver um diálogo interno, né, entre o que a pessoa está falando e o que você está falando. Então, ouvir é muito difícil. Esses obstáculos que vêm de mim, eles perturbam essa fase inicial do Vedanta, o Shravana. É por isso que, via de regra, o aluno, já que ele tem deficiências naturais inerentes a ele como diva, né, deficiências de aptidão para lidar direto com o ensino, o que acontece? Essa fase inicial ela é muito perturbada. Então, em geral, o estudante ele tem que ouvir muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até que ele apure a capacidade dele de ouvir. Na verdade, ele vai aprendendo o que é ouvir. Por quê? Porque ele precisa ouvir isso, né? Ele está lá porque ele quer. O Vedanta não vai lá e não laça ninguém. As pessoas que se dirigem ao Vedanta, então, de algum modo, elas têm que acabar se tornando bons ouvintes. Para quê? Para ouvir o ensinamento. Essa que é a ideia. É muito difícil, mas isso é necessário se eu tiver que ouvir. Os meus maiores obstáculos, eu vou ter que aprender a lidar com eles de algum modo, para que eles não perturbem na hora que eu estiver ouvindo. O segundo obstáculo é aquele vindo de outros seres vivos que estão ao meu redor.
tá? As imediações, o vizinho. O aluno próximo fica achando que o sono do aluno adormecido ao lado pode perturbar. Olha só, o aluno adormecido não tem como incomodar, a menos que ele ronque. Se ele não roncar ao dormir, como é que um aluno adormecido vai te perturbar? Mas outra pessoa pode se sentir incomodada. Poxa, esse cara está dormindo na frente do Suame. O Suame não está nem aí para isso. Se tiver um ouvindo, já está ótimo, né? Está ótimo. Contanto que não perturbe, né, a exposição do assunto, não tem problema. Mas uma pessoa pode ficar perturbada com isso. Então, aí o estudante que está buscando um discernimento, que está estudando a sua experiência, ele não vai estar interessado em acordar o aluno e nem que o aluno está cometendo um erro. O foco dele é o seguinte: por que que esse cara que não está nem fazendo barulho está me perturbando? Essa que é a pergunta. O que que eu tenho a ver com isso? Eu não está roncando nem nada, né? Por que que eu estou chateado com isso? O que que tem dentro aqui do meu corpo sutil que está se incomodando com esse aluno inofensivo, adormecido, a ponto de me impedir de ouvir o Swami? Essa que é a pergunta certa para o investigador. O investigador nunca perde tempo com os outros. Se você quer ser um investigador, pega a palavra outro e joga fora. Sabe por quê? Porque quanto mais você investiga, mais você vê que o tal do outro, do qual a gente falava com tanta convicção, na verdade não passa de uma construção mental sua. Aquele outro do qual você fala, quando ele é reportado por outra pessoa, ele vai ser reportado com outra construção mental, muitas vezes completamente diferente da sua. Então esquece o outro, né? Quando o cara está interessado no Vedanta, a primeira coisa que ele tem que fazer é esquecer essas imediações e a relação com as imediações. Se a imediação está perturbando de alguma forma, o estudante tem que olhar para o funcionamento dele, para as vacinas dele e dizer: por que que isso está ocorrendo? Como é que eu posso lidar com isso? Tá? Por isso que ele disse aqui, não vai perturbar, mas realmente outra pessoa pode ficar chateada. Portanto, a perturbação pode vir da vizinhança. Não precisa ser gente, um mosquito basta. Assim, o obstáculo vindo de outros seres vivos é chamado de adibáldica pratibanda. Aqui, Bhutá quer dizer prani. Prani quer dizer criatura, outros seres vivos. Ele está usando raízes, tá? Às vezes fica difícil ler essas coisas. Esse Bhutá aqui deve ser a palavra que dá origem a esse báldica. Sânscrito tem essas coisas. Tá? Ele aproveita e ele vai explicando alguma coisa para os alunos dele. Ele deve ter alunos de sânscrito. O terceiro é Adi Daivikam. A palavra deva significa forças naturais. Todas as forças naturais são presididas por vários devatas. Portanto, no hinduísmo, a natureza é chamada Devaha. Surya Deva, muito calor, é o sol, é o deus sol. Varuna Deva, muita chuva, é aquele que rege a chuva, as precipitações. Desse modo, os obstáculos naturais são chamados de Adivai Vika Pratibanda. Três chantes para anular os pensamentos relativos. Então, para que são os três chantes? Para eu anular os pensamentos relativos aos obstáculos. Tá? Por isso que eu uso chante, para deixar minha mente em paz em relação a três obstáculos, tá? Cuja origem é, primeiro, eu; segundo, as imediações; e terceiro, os obstáculos naturais. Eu não consigo ir para o encontro porque a internet caiu. Caiu um raio aqui, estourou uma torre aqui de transmissão de celular. Aí não tem mais como a gente ter esse encontro, por exemplo, né? Então, esses três chantes são para isso. Shanti, Shanti, Shanti. São para anular os pensamentos relativos a esses três tipos de obstáculo, pelo menos temporariamente por uma hora. Essa é a oração do estudante através desse maravilhoso Santipadara. Tá? Eu não sei sânscrito, eu não sei porque é que essas coisas vão flexionando desse jeito. Isso também pode ser considerado tanto geral quanto especificamente. Quando for uma oração geral, faça com que não haja nenhum obstáculo para o meu projeto.
Pode ser começar um negócio ou se estabelecer em Mumbai, que não haja obstáculos. Mas no contexto espiritual, que não haja obstáculos para a minha jornada espiritual. Swami Chinmayananda dizia, amigavelmente, de modo gentil, que temos que cantar em voz alta para eliminar a Daivika Pratibandha. É aquele, né, que é relativo aos obstáculos naturais. Pois estamos nos dirigindo aos deuses. Nós não vamos fazer isso. O primeiro chante está se dirigindo aos devatas e o segundo à vizinhança, para que fique quieta sem perturbar. Esse é o do meio, é o segundo. E o último é direcionado internamente para mim mesmo. Shanti, Shanti, Shantiri. Ele cantava assim de forma muito branda. Com isso, terminamos o Shantipada. Temos que iniciar o texto que faremos na próxima aula. Bom, então é isso, tá? A gente chegou até aqui. Eu entrei em contato já com duas pessoas, a minha professora de sânscrito e um grupo de professores de sânscrito em São Paulo, de um local muito interessante chamado Ashram Urbano. Quem está em São Paulo pode até entrar em contato com eles ir lá dar uma olhada. Na primeira semana, o João, do Ashram Urbano, não respondeu, mas ele respondeu essa semana, dizendo que a primeira semana foi muito pesada, tinha muita coisa para tocar em frente, ele não conseguiu lidar com o material que eu tinha mandado para ele. Quer dizer, com a minha pergunta, né? Ele pediu para mandar o material, eu cortei esse capítulo e mandei para ele. Pelo que eu vi ali, a primeira parte, a introdução, é sobre como canta esse Shantipada, né, de acordo com a tradição. Mas depois não, depois ele entra no primeiro e segundo verso e deu aquele efeito estranhíssimo, né? Você está lendo um texto que é traduzido do inglês, aí no meio tem um monte de termos em sânscrito, mas em alfabeto Devanagari, que aí fica difícil a beça para quem não conhece, né? É quase impossível. Então a gente vai ter que aguardar o retorno deles, né? O João disse que ia dar uma olhada e ia conversar comigo, até para ele ver que tipo de serviço é esse que eu estou querendo contratar dele. Vamos ver a resposta que eles dão, é até interessante, pode comparar os dois para ver como é que eles são, né? São dois professores de tendências espirituais diferentes. Eles lidam com darshanas diferentes. A minha professora lida com o darshana dessa tradição de Shankaracharya, Advaita Vedanta. Esse professor que eu estou perguntando, ele lida com outro darshana espiritual, tá? Mas que também faz uso das escrituras. É o darshana espiritual do yoga tântrico da Kashmira. Ele começa, trabalha sensorialmente, né? Eles não negam, eles incluem. É um outro tipo de trajetória, né? Vamos ver o resultado que dá isso, né? Mas eu acho que deve chegar às mesmas conclusões, porque os dois são abordagens que te levam à não dualidade, né? Cada um de um jeito, né? Um começa a integrar logo, né? Que é o caso do Shivaísmo da Kashmira. O outro, como Vedanta, no começo ele nega, para no final ele incorporar tudo que foi negado também. Mas ele incorpora tudo que foi negado como você mesmo, tá? É isso que ele faz. No caso deles, eu não sei, eles têm uma outra abordagem, eles têm uma definição diferente do que é real, tá? Então é isso, a gente vai ter que parar por aqui. Aliás, estava próximo a hora de parar mesmo. E às vezes ficam umas dúvidas. Deixa eu pegar o material aqui, que ele pode ser útil para dar uma dica para as pessoas, né? Nada como uma coisa sistematizada. A gente está falando, basicamente, no Vedanta. O Vedanta, o que ele vai fazer, assim, em síntese, operacionalmente, né? À medida que o Swami for entrando, isso vai ficando claro. Deixa eu ver se está aqui. O Swami, o Vedanta, ele lida com as impurezas da pessoa, né? Não está querendo dizer que você é sujo, não. Ele está querendo dizer as impurezas inerentes à experiência do Jiva conquanto uma entidade mundana, né? Qual é a primeira impureza? Todo texto do Vedanta vai atacar essas três. Todo. Se não atacá-las diretamente, ele vai dar meios para que você consiga lidar com elas. A primeira impureza que o Vedanta lida, que é a maior delas,
é a varana, é a ignorância com relação a você mesmo. Qual é o remédio? Vedanta, Gnana Yoga, tá? Gnana Yoga Vedanta. Esse é o remédio para a varana, a ignorância de si mesmo, né? O outro é Vikshepa, que é a flutuação da mente que eu toquei aqui, tá? Se a sua mente está flutuando, você tem muitas técnicas de meditação para lidar com isso, tá? Eu vou botar aqui um link de um professor maravilhoso chamado Swami Tadatmananda. Swami Tadatmananda é um norte-americano da costa leste dos Estados Unidos, nordeste. Quem sabe inglês, ele tem um inglês belíssimo, facílimo de compreender, perfeito. Ele é um professor de sânscrito, ele foi aluno de Swami Dayananda e ele já está trabalhando com Vedanta, ele está com 70 anos, ele está há mais de 50 anos no Vedanta. Então, ele tem, né, umas técnicas muito boas. Eu vou botar, deixa eu achar aqui um link. O bacana, que mesmo para quem não sabe inglês, ele vai tratar sobre meditação aqui. E o que que ele vai fazer? Ele vai falar sobre meditação, vai dar várias técnicas, etc. E o bacana é que isso está tudo legendado, né? Não é aquela legenda é, meramente por default, aí que você bota a legenda em inglês e o YouTube traduz. Não, não é isso. Foi um trabalho de tradução mesmo, eu não sei quem fez. Tá, deixa eu achar ele aqui, aí eu vou mandar para vocês. Cadê aqui? Está aqui. Um curso em meditação. Tá? É muito, muito bom, tá? Vocês entram aqui no, vocês entram aqui na página dele, aí deixa eu achar aqui. Aí eu vou dar aqui o endereço da playlist dele, tá? Eu recomendo, viu, para lidar com as flutuações da mente. Deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Ó, vou botar aqui para todo mundo. O link é esse aqui, tá? Isso aqui é a playlist dele. São várias lições, não precisa ter pressa. Para que pressa, né? Aqui está todo mundo indo morrer mesmo. Para que essa pressa toda, né? Aproveite seu momento para lentamente ir absorvendo coisas que não podem ser absorvidas rapidamente, né? Então, na verdade, são 42 lições, tá? Recomendo ir bem devagar. Vale a pena. Então, para essa impureza chamada flutuação da mente, Vikshepa, eu recomendo o Swami Tadatmananda. Ele é extremamente minucioso, possui uma didática maravilhosa. Para mim, ele, como professor, ele é o que eu vejo de melhor aí né, dos estrangeiros no YouTube. É o que eu vejo de melhor. Ele é rigoroso, às vezes eu traduzo coisa dele quando eu tenho tempo, boto no grupo. Todo mundo vê que o ensino dele é de alto nível, né? São professores que eu acho de alto nível. É o Paramartananda, Chimayananda, Dayananda, Tadatmananda, Sarvapriyananda, que é da missão Ramakrishna. As pessoas acham que a missão Ramakrishna é simplesmente devocional. Não. Sarvapriyananda é um gigante do Jnana Yoga. É um baita, um professor espetacular, né? Então, quem sabe inglês pode aproveitar esse pessoal todo. E no caso disso que eu mandei para vocês, a tradução está muito boa, tá? Não é uma tradução bagunçada dessas, não, que o aluno às vezes tem que ficar adivinhando. Quem fez esse trabalho fez um trabalho muito bonito, não sei quem foi. Tá? Vocês podem usar esse link aqui. Então, essa é a segunda impureza. O que faz essas impurezas? Elas tornam a sua mente não qualificada. É isso que elas fazem, né? A ignorância com relação a você mesmo, que não exatamente torna a sua mente inqualificada, mas é o que vai fazer a sua mente se qualificar para sair dessa ignorância. E, fundamentalmente, os dois obstáculos que a gente tem, as duas impurezas, são dois tipos de obstáculo, que é esse vikshepa, que é a flutuação da mente, usa, então, a meditação para isso, e o mala. O que é mala? São as impurezas que estão em nós, decorrentes dos nossos gostos e aversões, né?
Então, nossos desejos, nossas vontades, as vacinas vinculativas que perturbam a mente, né, fazem ela oscilar, fazem ela se dispersar. Ah, não vou dar uma olhada no Vedanta hoje, não. Hoje eu vou para aquele encontro que eu quero ir há um tempão, vou fazer não sei o quê, que para mim é importante a beça. Não importa, papapá. Como é que a gente lida com isso? Com a postura do Karma Yoga. Karma Yoga é um potente anulador de gostos e aversões, tá? Potente anulador. A postura correta do Karma Yoga, ela torpedeia de um modo definitivo a expectativa do Jiva em relação aos seus medos e desejos. Qual é o fundamental do Jiva? Ele espera usufruir do resultado das ações dele, que ele faz para ele, e ele espera fugir dos medos que estão assombrando ele, sempre ele. O Karma Yoga ele torpedeia isso, né? Ele bota esse navio, se ele não afunda, ele faz esse navio adernar gravemente, até imobilizá-lo totalmente. Por isso que se preconiza tanto Karma Yoga. Então, são três impurezas. A varana, que é a impureza que a gente está tentando se livrar dela, que é a falta de autoconhecimento. É por isso que a gente usa um meio de conhecimento, por exemplo, como o Vedanta, tá? E as duas outras impurezas são operacionais. As flutuações da mente, que a gente lida com técnicas de meditação, tem muitas, e o problema dos gostos e aversões, que aí a gente lida com Karma Yoga. A gente não trabalha para a gente faz as ações pensando num bem geral, né? Oferecendo as ações para onde? Para o campo dármico. Por quê? Para beneficiar o ambiente dármico, para que o ambiente dármico colha o melhor resultado possível com as nossas ações. Não nós, o ambiente como um todo. Tá joia, gente? Então, eu queria falar dessas coisas para dizer que, muitas vezes, quando a pessoa encontra limitações, ela tem ferramentas para lidar com isso, né? Então, o Vedanta, ele não é só Jnana Yoga, né? Ele usa vários outros recursos. Tem pessoas que praticam yoga, ótimo, né? Perfeito, mas nunca perca de vista o praticante, nunca perca de vista o meditador, nunca perca de vista o karma yogi, né? Você é que está iluminando a ação, as intenções e o contexto desse karma yogi, desse meditador, tá? Nunca percam isso, tá? Aí é um aperfeiçoamento em Mitya, no mundo dos objetos, né? É isso aí que tem que ser feito quando o aluno sentir que ele está lidando com obstáculos à qualificação da mente. Então, tem muito recurso. Tá? Vamos esperar, então, que a resposta aí para essas questões das palavras em sânscrito seja dada, aí eu possa prosseguir com a tradução, e aí a gente realmente entra no Upanishad propriamente dito, no Mundaka, tá? Que tem uma história muito bacana. Ele começa com uma história, né? Quer dizer, ele começa com uma pergunta, né? Que pode ser olhada como uma historinha. Se não tomar cuidado, vira uma historinha. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então a gente vai ficar aguardando, tá? Então, até é, acontecimentos supervenientes, a gente vai, como se diz em direito, suspender tudo. As atividades estão suspensas até que esse tipo de obstáculo seja removido. Tá joia? Essa é a verdade, nada além da verdade e a mais pura verdade. Então, a gente encerra. Tá joia? Então, eu entro em contato com o Marcelo quando já tiver conseguido obter uma resposta e aí ele volta a anunciar os encontros. Tá joia, gente? Enquanto isso, puxa, o que a gente já viu aqui com o Swami Paramartananda é um primor, né? Isso aqui é um primor. O que ele está ensinando a gente é como lidar com um Upanishad. É isso que ele está dizendo. O que é um Upanishad? Como é que eu lido com ele? Né? O que eu posso extrair de cada Upanishad? Vale a pena ter isso bem registrado,
tudo que a gente viu desde o começo, vale a pena ler de novo, né? Se você gosta de uma escritura, vê se o comentador ele está seguindo o que o Swami colocou aqui. Você vai ver que sim, né? O comentador ele está seguindo isso aqui rigorosamente. Você curte uma escritura, começa a ler essa escritura que você está lendo com esses olhos que o Swami Paramartananda te deu agora, né? Com essa visão, né? Como é que eu vou olhar um Upanishad? Como é que eu vou olhar uma escritura de Vedanta? Vai pelos comentários, né? Dá uma olhadinha. Quem sabe inglês, eu recomendo as escrituras traduzidas do sânscrito para o inglês pela Missão Ramakrishna. A Missão Ramakrishna, ela faz essa tradução há praticamente 100 anos. Há 100 anos eles estão traduzindo escrituras do Vedanta. Upanishads, os textos de Adi Shankaracharya, etc. Essas traduções foram feitas por monges muito bons em inglês e todos eles versados em sânscrito. Então, são traduções muito precisas, né? O material é de primeira qualidade. É uma pena que a gente não possa usar esses livros da Missão Ramakrishna, porque as gravações elas ficam colocadas em público no YouTube, elas não ficam restritas a um grupo, né? Elas não ficam gravações fechadas. Então, aí tem o problema dos direitos autorais, né? Então, a gente não deve usar. Mas eu recomendo, se alguém quiser algum material da Missão Ramakrishna, eu tenho muito material da Missão Ramakrishna, muito mesmo. Tenho toneladas. Eu certamente não vou ler nem 1% do que eu tenho, né? Então, quem quiser pode pedir para mim que vai ter tudo o que vocês quiserem. Ali tem de Vedanta, de Vedas, tem tudo ali. Tá joia? E são primorosamente traduzidos. Mas, infelizmente, está aí no inglês, né? E não tem esse incentivo a traduzir, porque eu não vou conseguir expor isso. Né? Não vai ter como expor, a não ser que a gente faça grupos fechados. É uma coisa a se pensar também. O material da Missão Ramakrishna, tecnicamente, é o melhor que eu conheço, tá? Porque ele conta com vantagens muito grandes. A revisão é rigorosa, é extremamente cuidadosa. Não esqueçam que eu falei, são monges com grande fluência em sânscrito, grande fluência em inglês, né? E eles realmente fazem ainda hoje um trabalho primoroso. Sem contar a tradição de tradução, né, gente? É um século traduzindo, né? 100 anos não é pouca coisa, né? Então, vale a pena. Quem quiser, entre em contato comigo, que eu entrego o panichado que você quiser, né? Só cuidado com isso, né? Não vá traduzir, não vá tornar isso público, não vá se expor, que muitas vezes a pessoa pode receber uma chamada do editor, né? Pode ter um problema com o YouTube, com a plataforma, etc. Só cuidado com isso, tá? É para uso privado. Tá joia? Então é isso aí. Então a gente encerra. E vamos aguardar o que tiver que acontecer. Como sempre, é grande novidade. Como se a experiência humana fosse uma coisa muito diferente uma da outra. Vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnapurnamudachyate Purnatya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão ao Dakshinamurti, gratidão a essa linhagem toda de professores, ensino-alunos, são todos tributários, né? Todos recebem aí de Adi Shankaracharya, o grande sistematizador. E é isso aí, né? Vamos tocando as coisas em frente. É isso aí, gente. Até a próxima, que eu espero que seja breve. Tchau. Tudo de bom.